Isaías capítulo 1, eu vou pegar só o versículo 9, tá, irmãos? O que ele fala no capítulo 1? Deus está falando aqui sobre a condição que o povo de Israel caiu de religiosidade, de falsidade, apenas seguindo rituais. Depois, se você quiser ler todo ele, né, irmãos? São 31 versículos, pode ler, tá? Mas dentro dessa mensagem, irmãos, de Isaías, né, nesses 31 versículos, tem uma palavra que vai dizer o seguinte: Isaías, capítulo 1, versículo 9, vai falar assim, ó: se o Senhor dos exércitos não nos deixara algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. O que é remanescente, pastor? Remanescente é uma sobra, né? É algo deixado de lado, é algo reservado, amém? E aí nós lembramos, se vocês abrirem, lá em Gênesis, né, uns 18, 19 também, mas quando o Senhor Deus ele aparece para Abraão, né, ele conversa, e aí ele fala: eu vou revelar para Abraão o que eu vou fazer. Eu vou lá ver se Sodoma e Gomorra está tão alto assim o seu pecado, e se tiver eu vou trazer o juízo. Ai, que horror, pastor. Aí então o Abraão ele começa a interceder, amém? Mas se lá tiver 50, e ele vai baixando, né? Justos no caso, né? Por amor, aí vai descendo, tal, até 10, né? Senhor, e se lá tiver 10 justos? Aí Deus fala, assim como nas vezes anteriores, né? Por amor a eles não destruirei a cidade. Tinha, pastor? Não tinha, nem 10. Né? Depois, se você ler lá, vocês vão ver que Deus ele salvou, mandou os anjos tirar, né? Ló e a família dele, por causa do Abraão, inclusive, amém? Porque não tinha nem 10 justos, que coisa séria, né? Então, quer dizer, ali é um símbolo, né, irmãos, de que o justo, ele faz o que, irmãos? Ele pode livrar até uma cidade, não é verdade? 10 livrariam Sodoma e Gomorra. E não tinha, não é verdade? Então, mais tarde, não precisa vocês abrir também, estou só citando, né? Porque lá em Mateus 5, Jesus fala que nós somos o sal da terra. Pregava domingo, inclusive, né? Nós somos a luz do mundo, ou seja, nós somos aquelas... ninguém é estrelinha. Eu sou. Eu brilho nesse mundo aí com a luz de Deus. Todo mundo deve ser, não é verdade? Então, quer dizer, essa é a conservação. Então, aqui a palavra está falando, olha, se não tivesse aqui em Israel um remanescente, não tivesse aí, Deus te cria, não tivesse aqui em Israel um remanescente, não tivesse aqui uma sobra, não tivesse aqui não, alguns, a palavra fala o quê? Já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Então esses poucos, né, estavam evitando de algo pior acontecer. Mas de novo, né, mas Deus ele não tem prazer, pastor, em salvar? Mas com certeza absoluta. Só que ele também não pode, né, irmãos? Ele não faz o quê? Ele não força a pessoa a ser dele, na verdade? Ele convida, ele chama, ele fala, ele orienta, ele ensina, ele convence. Mas no final das contas, se a pessoa não abrir o coração, ele vai fazer o quê? Não é verdade? Não tem o que ele fazer. Então o castigo vem não como punição porque rejeitou, mas o castigo o quê? Já está ali. E rejeitar a salvação, na verdade, é igual a pessoa lá que o médico dá um remédio para ela que vai curar ela daquela doença mortal, ela não toma, aí aquela doença mata ela. O médico não é mau. Se o médico fosse bom, ela não morria. Nada a ver. Se o remédio fosse bom, não morria. Não, foi a pessoa que rejeitou aquele remédio, na verdade. Então, aquilo foi apenas quando eu pregava sexta-feira, né? A colheita. Quer dizer, não adiantou. Então, a mesma coisa é a salvação. A mesma coisa nós, não é verdade? Pastor, tem parente meu que eu convido, uns já estão aceitando, outros já vêm, outros vieram, né? Outros vieram, não gostei daquele pastor lá. Mas se tu vai a fundo, por que não gostou, irmãos?
Eu não xinguei ninguém, não briguei com ninguém, não mostrei a língua para ninguém. Às vezes dá vontade de jogar um sapato na cabeça de uns não, bastante, né? Mas aí a pessoa ela vai dizer com alguma desculpa, mas de verdade, irmãos, não é. É porque a palavra de Deus tocou na ferida. A palavra de Deus confrontou. A palavra de Deus, ela fez o quê? Ela chacoalhou e mostrou o pecado, mostrou o orgulho, mostrou que o coração não estava bom, mostrou alguma coisa. Aí a pessoa não fala isso. Ela fala o quê? Ah, por causa disso, por causa daquilo outro, aquilo lá. Alguma coisa a pessoa vai falar que não gostou. Não é verdade? Mas ela não fala. É porque eu estou no pecado e quero ficar no pecado. Não, a pessoa arruma 51 desculpa. Não é verdade? Então, mas eu não tem como a gente não forçar a pessoa a se converter. Por isso que nós temos que orar, como eu já falei aqui, e pregar a palavra. Para que um dia Deus possa nos acordar, como a gente pregava semana passada, né? Tirar essa venda aí e um dia a pessoa venha a de verdade aceitar Jesus. Amém? Então quer dizer, é a mesma coisa aqui. Tinha uma sobra, mas não é porque Deus queria alguns. Que é também outras frases, né? Eu amo pegar essas frases e patrolar elas com a Bíblia. Porque Deus quer qualidade e não quantidade. Aí a mesma coisa que a pessoa ter 15 filhos e falar, o que importa é que 2 entrou no céu. É assim, irmãos? Pastor, e a pessoa tiver 15, ela vai querer os 15 no céu. Não é verdade? A mesma coisa que a pessoa ter 20 filhos, estou dando só exemplo, tá? Alguns têm 20 filhos e falar, não, o que importa é que 3 têm juízo, o resto não vale nada. É assim, irmãos? Porque o que importa é a qualidade, não a quantidade. Mano, isso é conversa fracassada de homem derrotado, mísero, intelectual humano. Conversa fiada, irmão. Deus não tem problema com quantidade e nem com qualidade. Deus pode fazer 1 milhão santo, como pode fazer 1 trilhão santo. Deus não tem problema com qualidade ou quantidade nenhum. Então isso é conversa fiada. Tem pouca gente na igreja, mas o que importa é a qualidade, não a quantidade. O que não importa uma igreja cheia de pessoas, mas vazia de Deus. Já pensou que é uma igreja cheia de pessoas e cheia de Deus também? Então as pessoas ficam usando desculpa, né? Desculpa, tentando se convencer, não sei, ou justificar a sua incredulidade. Está amarrado em nome de Jesus, não podemos aceitar não. Não tem pouca gente nos jovens, nos teens, no ministério infantil, mas o que importa é que os que têm são firmes. Mas para com isso. Para com essa conversa fiada, né? Deus pode ter quantidade e qualidade. Aqui, né? Deu pouca gente aqui na reunião, mas o que importa é que são de Deus. Não tem essa conversa que importa são de Deus. Podia estar lotada a igreja e todos de Deus também, amém? Mas então não é a quantidade o problema, mas é o que, irmãos? Ali, né? Ou a qualidade. Deus ele não tem dificuldade com nada disso, mas ele não tem como forçar. Aqui também. É óbvio que ele queria todo mundo convertido. É óbvio, né? Mas a palavra fala que não era essa a realidade. E aí, por isso que a gente está lendo 9, né? Se o Senhor dos Exércitos não nos deixara algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra, ou seja, seria completamente destruído. Amém? Então, não é que Deus lhe queira, mas aquela semente preservou. Então, com certeza aqui deveria haver bem mais de 10 justos, graças a Deus, né? Se Sodoma tivesse 10, a cidade seria livre, volto a falar, seria livre da destruição, né? Mas a oportunidade ainda de conversão seria individual. Eu sempre falo aqui, não é clichê. Deus, eu oro pelo meu familiar que está no pecado. Eu não concordo com o pecado dele. Se eu concordasse, eu não orava, né? Mas eu oro por ele para que ele venha largar o pecado. Eu oro para que aquela pessoa está no erro. Não é que eu estou concordando. Se eu concordasse, eu não ia pregar o evangelho. Mas o quê? Eu estou orando para que a pessoa venha largar o erro, não é verdade? Assim como a gente também um dia veio. Então essa é a nossa oração, né? Essa é a nossa oração. Vai ter coisa que a pessoa vai colher? Vai.
porque nem tudo a minha oração vai livrar a pessoa. E como eu falei, fico triste, mas não sinto pena. Vou fazer o quê? Mas vai ter muita coisa pior que é por causa da nossa oração. Vai ter muita coisa pior que não vai acontecer porque nós estamos abençoando. Amém? Então, esse remanescente. E olha só, nós vamos lá, só ver aqui. Romanos capítulo 11. Vamos lá? Só notar aqui que eu botei errado a referência. Isso acontece. Romanos 11. Romanos é fácil de achar. Novo Testamento. Romanos capítulo 11. Isso. Aqui nós vamos ver aqui uns versículo 2. Romanos 11, versículo 2. Fala assim. Também falando sobre Israel. Paulo está falando aqui sobre Israel. Israel aqui da carne mesmo, na verdade. Mas também por extensão é para nós. Romanos 11, versículo 2 fala assim: Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Isso, na verdade, está falando lá de 1 Reis, amém? A história, né? Está no Novo, mas está falando do Antigo. Então, o Elias achávamos que só ele era de Deus. Acabou os altares, não tem mais profeta, não vejo mais ninguém, só eu fiquei, queria acabar com a minha vida. Ele estava, na verdade, achando que ele era o único, não é verdade? Já nós vamos ver o resto. Mas ele achava que ele era o único remanescente. E tanto é que depois lá na caverna, né, ele vai sair e vai... antes disso ele vai falar que ele queria morrer, não é verdade? A gente sabe que tanto Elias não morreu, foi arrebatado para o céu, não é verdade? Mas ele queria morrer porque ele achava que ele era o único, não é verdade? E ali nós vamos ver a resposta, né? Mas não é o que Deus falou. Aí vai falar o quê? No versículo 4. Mas o que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Amém? Sempre prego aqui, né? É como Deus estivesse falando: tu não é o único. Ele podia ser, digamos, o mais famoso, digamos assim. E era, na verdade, né? Mas tinha outros 7.000 que talvez não eram famosos para Elias, né? Porque senão ele falava: só ficou eu e mais um outro, só ficou eu e mais uns 3, 4. Não, nem isso, não. Só ficou eu. Não tem mais profeta, eu sou único. Na verdade, não, né? Então é como Deus falasse, primeiro, que ele não era o único, né? E era como se Deus falasse o quê? Que ele poderia colocar o quê? Qualquer um no lugar dele, na verdade. Ele era o mais famoso. Tanto que depois eu creio, né, que um desses 7.000 era Eliseu, né? Que depois veio a ser o sucessor dele, veio continuar a obra, amém? Veio continuar a obra de Elias e fez o dobro, na verdade, né, do que Elias fez. Então, Deus sabia onde é que estava cada um deles, né? Talvez o mais famoso fosse realmente o Elias. Ele talvez achasse que ele seria o único. Deus falasse assim: não é não. É aquilo que eu falei. É como Deus falasse assim: eu não tenho problema com qualidade. Tu acha que eu tenho que caprichar num só? Porque o que importa para Deus é qualidade. Tu acha que eu caprichei num só, Elias? Eu tenho 7.000 que também não dobraram. Amém? Né? Não se preocupe, eu não caprichei em ti só. Não, lá em Israel está todo mundo perdido. Mas o que importa é a qualidade. Tem um cara que é muito bom lá. Vai tomar banho, o que é isso, tio? Não.
tem 7.000 que também, aos olhos de Deus, né, irmãos, eram fiéis. Amém? Então, de novo, né? É individual, cada um de nós tem que ser de Deus, tem que ter nosso compromisso com Deus, né? Cada um de nós sempre prega isso muito na segunda-feira, né? A gente não consegue fazer tudo bem, mas tem a obrigação daquilo que Deus nos deu de fazer bem. Tem 10 coisas para fazer, talvez eu não vá fazer bem as 10. Deus me deu 2 para fazer, irmão, as 2 eu tenho que botar a alma e fazer com excelência. E é assim, ó, né? E fazer com excelência. Uma pessoa que abraçar o mundo, como fala, não faz nada direito, não está nada, né? Então, a mesma coisa aqui, cada um tinha a sua fidelidade com Deus, cada um tinha o conhecimento de Deus, né? Cada um, Deus sabia. Então, eu já preguei aqui uma vez, né? Se eu tivesse naquela época, eu não estou nem aí se eu seria o número 1 da lista ou se eu seria os 7.000. O que eu queria era estar no meio daqueles 7.000. Eu estou pouco me importando se eu seria o 3.000, 2.000, 5.000 ou o último. O que interessa é que eu queria estar naquela lista. Não é verdade? Que Deus olhava e falava, não, esse aqui me pertence, esse aqui é meu. Não é verdade? Mas o Elias achava que era só ele. Não, mas tinha 7.000 que também não se dobraram. Ou seja, tinha ainda um remanescente, né? Tinha ainda ali um povo abençoado. Amém? Então, por isso nós temos que, volto a falar, ter o nosso compromisso com Deus, né? E aí o 5 fala assim, assim pois também, agora, nesse tempo, ficou o resto, o remanescente, né? Segundo a eleição da graça. Então nós temos que ser esses, né? Que pregam a palavra. Não, pastor, mas hoje em dia tem muito crente falso. O problema é deles, eu não vou ser. Mas tem muito falso pastor. Azar é deles, não é meu. Mas tem muita pessoa que é crente só da boca para fora. O problema é deles, não é meu. Eu vou ser crente de coração, de tal maneira que Deus possa me usar para alertar aqueles que não são, né? Para inspirar aqueles que não são, não é verdade? Para puxar talvez a orelha daqueles que acham que são, para que venham ser também o quê? Para que venham ser também. Então cada um de nós tem o nosso chamado, nosso ministério, não é verdade? Nossa dedicação, a nossa fidelidade, né? Que é segundo a eleição da graça, é segundo a vontade de Deus. Vai todo mundo ser pastor? Não. Vai todo mundo ser obreiro? Não. Sinceramente acho que poderia ter bem mais obreiro? Com certeza. Mas às vezes a pessoa não se dispõe. E também tu não pode botar aquela pessoa só por, como eu posso falar? Só por necessidade, amém? Moço, já passei em algumas igrejas aí no Rio Grande do Sul, não tantas, né? Algumas como pastor, não tantas também, né? Mas às vezes tu volta e diz, meu Deus, aquela pessoa está na obra, barbaridade. Das duas, uma, eu que não tinha visão, ou está faltando visão para o outro. Aí não dá muito tempo, aquela pessoa sai, apronta, é sinal que não era, né? Então, eu sou bem chato, irmãos, para botar a pessoa na obra. Se a pessoa não está do meu lado ali junto, para mim não serve para a obra de Deus. Pode ser um bom membro, abençoado, mas para mim não vai servir, né? A pessoa tem que estar junto, tem que estar de coração, não é verdade? Tu vê pelos frutos, não é verdade? Então, não todo mundo vai ser obreiro, mas todo mundo tem o quê, moço? Tem deve ter aquele compromisso de ser um cristão firme, um cristão abençoado em nome de Jesus, amém? Né? Já passei igrejas aí, exemplo, Lajeado mesmo, que estava lá pregando, né? Depois que eu saí de lá, teve 2 divisões da igreja. 2 divisões, né? Um pastor saiu, abriu uma igreja, levou uma parte do povo, o outro saiu e levou outra parte, outra boa parte. E aí? Eu não tenho nada a ver com a história, mas quando eu estava lá, fiquei 3 anos praticamente, eu preguei Jesus lá. Se depois quem veio pregou a si mesmo, eu não vou ser julgado, né? Mas eu estava lá e dizia, meu Deus abençoe vocês que estão aí firme com Jesus, né? Que Deus possa trazer de volta aqueles que foram atrás do homem, porque esse negócio, né, moço, está amarrado em nome de Jesus. Aí eu saio daqui, eu vou abrir o meu ministério. Onde é que eu abro? Do outro lado da rua.
Igreja da Graça Renovada. Aí o que eu faço, moço? Eu fico te mandando mensagenzinha, te convidando para a igreja. Fico te mandando lá no Instagram, no Face, no particular. Não é verdade? Eu estou querendo o que, irmãos? O crescimento do reino de Deus? Ou eu quero reinar? Né? E aí você passa um lugar onde as pessoas gostam de você e não estão tão firmes às vezes com Jesus, uma boa parte vai atrás de ti. Acrescentou alguma coisa, irmãos? Se eu tinha uma igreja com 100 membros, agora eu tenho duas com 50 cada uma, adiantou alguma coisa? Se fosse Deus de verdade que guiasse essas pessoas, e está gravando, eu sou responsável pelo que eu falo. Irmãos, a pessoa ia lá para o cafundó do Judas, bloqueava todo mundo nas redes sociais, virava até a cara na rua se fosse preciso, e começava o que? Do zero. Deus, eu quero as almas que o Senhor tem para mim. Se é que Deus falou, né? A pessoa vai sair com a bênção da liderança, não tem negócio de sair fugido. Saiu fugido sem a bênção, pode certeza, não é boa coisa e não vai para frente, né? Não vai para frente. Mas vai sair com a bênção e vai começar lá no cafundó do Judas, né, moço? Eu falei, não, vai ver o irmão, vai virar até tarde, sai aqui. Apareceu o irmãozinho, falei, aquele visitado, sai aqui, irmão, vai-te embora, vai lá, que não é teu lugar. Porque, irmãos, a gente quer almas, a gente quer o reino de Deus, não o nosso reino. Amém? Então é triste quando isso acontece, né? Como foi lá, passei lá, 2 vezes a igreja foi dividida. Meu Deus do céu, é uma baita igreja, acho que é até maior do que aqui, inclusive. Mas cortou na metade uma vez, depois cresceu um pouquinho, depois cortou de novo. Misericórdia, está amarrado. E eu falo sim, não estou nem aí, né? Porque o que é errado tem que condenar mesmo. Mas não é assim que nós devemos fazer, né? Nós devemos fazer as coisas na presença de Deus. A mesma coisa é você, né? Tem que ser aquele crente que tem um coração firme com Jesus, que não dá escândalo para o Evangelho, né? Que é aquela pessoa fiel. Como eu falei, não importa se você vai ser o número 1 da lista ou se você vai ser o número 7.000. O que importa é quando Deus fizer a lista, teu nome esteja lá. Amém, irmãos? Né? Então é importante. Claro que Deus quer acrescentar. De novo, né? Deus não tem problema nenhum com qualidade e quantidade. O homem é que é incrédulo e fica arrumando desculpa, né? Mas nós temos que estar nessa lista em nome de Jesus. Amém? Para encerrar, palavra até bem conhecida, né? Segunda carta a Timóteo. Vamos lá? É na metade do Novo Testamento. Isso é uma coisa muito feia, viu? Se Deus realmente chamou a pessoa, Deus pode, né? Mas a pessoa vai lá para o cafundó do Judas, né? Começar do zero. Se é casado, só ele e a esposa. Amém? Ó, joelhinho no chão, evangelizando. Amém? Faz uma nova rede social, se for o caso. Exclui todo mundo da velha rede social. Eu quero almas, Jesus. Eu quero o crescimento do reino de Deus. Amém? Agora, quando a pessoa já faz com outras intenções, Deus não abençoa. Né? Não abençoa. Não adianta. Que você também não ouça isso em nome de Jesus. Né? Não vá atrás. Nem de mim. Né? Pastor, abriu a igreja. Dai fora, capeta desgraçado. Pastor, sou muito grato pelo seu tempo, mas agora já era. Não vou atrás do senhor, não. Né? Aqui um convitezinho, faz uma visita lá. Visita eu faço para parente, não para a igreja. Estou muito bem lá. Segue o teu caminho. Amém? Não, é sério, irmão. É sério mesmo. Estou falando sério, de verdade. Alguém vier com um convitezinho para cima de você, ó, é o capeta. Não é Deus que está mandando. 2 Timóteo, capítulo 2. É o demônio, não é o Espírito Santo. 2 Timóteo 2, versículo 19, vai falar assim, ó. 2, versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Qual é o selo de Deus? A primeira coisa, o Senhor conhece os que são seus. É o que importa, né? E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se
da iniquidade, né? Iniquidade, irmãos, é o contrário de equidade, ou seja, de justiça, daquilo que é correto, amém? Então Deus sabe quem é dele, e a pessoa demonstra o quê? Através da sua vida consagrada, da sua vida santa, da sua vida irrepreensível, amém? Isso que eu falei, seja um pastor, seja um obreiro, que Deus chame mais obreiro que está precisando, mas esse obreiro bom de cabeça e rápido, está precisando bastante. Outros não vão ser obreiro, vão ser intercessores, outros vão ficar na porta, outros vão ajudar a colar uns envelopes, né? Cada um, né? Outros vão, né, irmãos, vai varrer a frente da igreja, né? Outros vão, então já é uma bênção de Deus, mas é a vida em santidade, porque vai falar aqui no 20, já vou encerrar. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. É aquilo, né, irmãos? Que eu até já preguei isso aqui outras vezes, né? Mas tem aquele jogo de talher mais bonitinho, aquela, né? Não é verdade? Tem as coisas de honra. E também tem as de desonra. Se não chega na... Vamos atualizar, né? Sem distorcer a Bíblia, atualizar. Não chega a visitar lá, oi, tudo bem? Vamos lá, deixa eu te mostrar o meu vaso sanitário. A não ser que você fez uma obra bonita, reformou o banheiro, mas aí também, né? Porque também interessa. Mas não, aquilo é uma coisa particular, não é verdade? É uma coisa particular, né? Né? Quer dizer, tem coisas para honra e outros para desonra. Aí você vai sair na rua, você vai vir no culto, né? vai ir em algum lugar, a pessoa vai mais arrumadinha, não é verdade? Às vezes a pessoa que vai no aniversário mais arrumado do que vem no culto, deveria vir bem arrumado no culto também, com certeza, né? Mas digamos que é dia de folga, mais agora nesse feriadão, quem está de feriadão, não é verdade? Bota lá aquele chinelinho de dedo, aquela bermudinha, né? O homem, né? A mulher, claro, vai cuidar da tua roupa também, né? Mas aquela roupa mais à vontade, não é verdade, moço? Porque eu estou em casa, estou de folga, não vai chegar ninguém na minha casa, estou tranquilo, não é assim, moço? É para desonra, né? Hoje tem um casamento, não é verdade? Não desprezando ninguém, mas você não vai no chinelinho de dedo, né? Da Ipanema, né? Da Havaiano, tanto faz, que importa, melhor que nada de pé no chão, né? Mas ele não vai ali, não, você vai o quê? Você procura botar uma roupa bonitinha, não é verdade? O noivo, a noiva vão, né? Se não tem, eu acho que não é necessário comprar roupa, porque você vai usar uma vez também, né? Mas, tipo, ou alugam, amém? Não vou entrar lá com aquela camisa do fora a bisola, né? Não sei o que, aquela calça lá manchada que trabalhou na obra lá, caiu que boa, né? Claro, arrumadinha, amém? Tem um lugar onde vai ter a roupa de honra e a de desonra, amém? Ou seja, tem aquilo que é bonito ser mostrado e aquilo que não é. E a palavra fala, olha, assim também são os utensílios. Mas é a vontade de Deus? Não. É a vontade de Deus que a pessoa seja mais ou menos? Não. Já vimos que Deus não tem problema com quantidade, moço, e com qualidade. Porque olha só, para nós encerrar aqui, no versículo 21. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, que coisa, pastor? Porque está 19 para trás. Será um vaso para honra, santificado significa reservado, separado, amém? E idôneo, capacitado, né? Para uso do Senhor, não é do capeta, é do Senhor, e preparado para toda boa obra. Se eu vou ser o Elias, que eu vou estar lá descendo o fogo do céu, amém? Se eu sou os 7.000 desconhecidos, talvez para o homem, mas não para Deus, amém também. Mas eu creio que um deles também, com certeza, era Eliseu, né? Que depois tornou-se conhecido, amém? Quer dizer,
honra, santificado e preparado para o uso do Senhor. Ou seja, Deus não quer que ninguém venha ser vaso de desonra. Deus não quer ver ninguém, né, mole, molenga. Não, Deus quer ver todo mundo bem. E volto a falar, e se é dele que vem a capacidade, ele tem para todo mundo, né? Ah, não, caprichei muito nesse aqui. Ih, faltou dom para o outro. Ah, para com isso. Não, esse aqui é muito meu, muito capacitado. E o outro lá não sabe nem apertar um parafuso. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Claro que não é assim, na verdade. Ah, esse aqui eu falo muito, dou muito entendimento da palavra. E aqui lá não sabe onde fica Apocalipse. Se não sabe, porque ele é preguiçoso, não estuda. Mas Deus não tem nada a ver com a história, né? Então Deus não tem dificuldade. É a pessoa que tem que buscar, que tem que se consagrar, que tem que ter essa constância com Ele, né? Aquela é muito, coração muito bonito. E esse aqui atravessa o barril porque o sorrisol não derrete. Para com isso, Deus não tem problema nenhum com quantidade, nem com qualidade, né? Ele pode fazer todo mundo um vaso de honra, santificado e idôneo para o uso dele e preparado para toda boa obra. Aquilo que Deus chamar, que Deus contar, né? Ele vai poder usar em nome de Jesus, amém? E é isso aí, né? Porque a gente sabe que um dia, quando a igreja for levada, aí logo, né, o mal vai tomar conta e logo o mundo acaba, né? Então, a igreja, o povo de Deus ainda é esse remanescente, na verdade. A igreja, o povo de Deus ainda é, né, essa que está mantendo. Depois que a igreja for levada, a igreja que eu digo os crentes, né, de todas as igrejas, né, que são dele, mas quando os crentes forem levados, acabou, não vai demorar muito tempo, logo o mundo vai acabar e acabou, não é verdade? Então, essa conservação em nome de Jesus, amém? Vou parar aqui, né? Depois você lê mais aí, né? Deus abençoe você de casa.